Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia para você. Neste vídeo você vai saber todos os jogadores acertados com o Bahia, todos os reforços do Bahia e aqueles que ainda estão em negociação. Vamos conferir jogador por jogador quem chega no Bahia. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui você tem tudo sobre o Bahia. Dá joinha que é importante para o canal, deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião sobre esses jogadores que estão chegando no Bahia e compartilhe este vídeo com toda a torcida do Bahia. O número de jogadores que o Bahia acertou para reforçar o elenco são 12. 12 jogadores. Nem todos foram anunciados ainda, mas estão já acertados com o Esquadrão de Aço. Vamos conferir nome por nome cada um desses jogadores. Olha só. Primeiro nome, zagueiro Marcos Vitor, foi contratado junto ao Ceará por 3,9 milhões de reais e o contrato vai até 2027. O zagueiro de 21 anos é natural de Fortaleza. Marcos Vitor foi revelado pelo Floresta, clube do Ceará. De lá foi contratado pelo Ceará após participação na Copa do Brasil Sub-20 de 2021. No meio deste ano, o zagueiro chegou a renovar o contrato com o Vozão até 2025. Segundo Carlos Santoro, diretor de futebol tricolor, Marcos é um atleta que já vinha monitorado pelo City Football Group, jovem que fez bons jogos na Série A, enorme potencial de desenvolvimento e características para o tipo de jogo que a gente quer jogar como grupo e com o nosso treinador Renato Paiva, explicou Carlos Santoro. Em 2022, o zagueiro fez 12 jogos pelo profissional do Vozão, sendo 6 da Série A do Brasileiro. 3 duelos foram na Sul-Americana, 2 na Copa do Nordeste e 1 na Copa do Brasil. Segundo nome é o goleiro Marcos Felipe. Ele vem do Fluminense por empréstimo, jogador de 26 anos até o fim desta temporada. Sobre o goleiro, Carlos Santoro disse o seguinte: um goleiro consolidado na Série A, com jogos e performance importantes, inclusive em Libertadores, e que a gente enxerga como alguém que vem para dar solidez ao nosso sistema defensivo. Como parte do acordo, Marcos Felipe renovou o contrato com o Flu por mais um ano e o novo vínculo com o clube carioca agora vai até 2024. Reserva de Fábio nesta temporada, Marcos Felipe já tinha manifestado o desejo de ser emprestado para ganhar rodagem. Com o veterano goleiro, o Fábio, consolidado no gol do Fluminense, Marcos Felipe viu no Bahia a oportunidade de brigar por vaga. No Bahia, Marcos Felipe vai ter a primeira oportunidade de defender um clube fora do Rio de Janeiro. Formado no Flu, o goleiro atuou por empréstimo no Macaé em 2015. O terceiro nome é Diego Rosa, joia de 20 anos, vendido pelo Grêmio para o Grupo City por 30 milhões de reais. Diego Rosa foi formado nas divisões de base do Vitória e negociado aí com o Grêmio antes de estrear no time principal do rubro-negro. Ele foi um dos destaques do Clube Gaúcho na campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Ele também acumula convocações para as seleções de base. Em 2020, o Grupo City desembolsou cerca de 30 milhões de reais para tirar o meio-campista do tricolor gaúcho. Desde então, Diego Rosa passou para o Lommel SK da Bélgica e FC Vizela Portugal, seu último clube, disputou 11 partidas entre junho e setembro deste ano. O quarto nome que chega é o zagueiro Canu, ele vem do Botafogo, jogador aí de 25 anos, assina contrato válido até o fim da temporada com opção de compra de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais. Segundo o diretor de futebol Carlos Santoro, Canu é um jogador que se destacou no Botafogo, tem perfil de liderança e a gente enxerga que vai ser muito importante nesta fase do projeto. Um nome que tem tudo para realizar uma boa temporada e continuar com a gente depois, disse o dirigente.
Canu se tornou um dos principais jogadores do Botafogo em 2020, quando teve sequência no profissional do clube pela primeira vez. Foi um dos líderes da campanha do retorno à Série A em 2021. Ele tem mais de 140 partidas oficiais com a camisa da equipe carioca. Volante Nicolás Acevedo, ele tem 23 anos, é uruguaio, estava no New York City e foi campeão da MLS na última temporada. Acevedo vai defender o tricolor, cedido por empréstimo até o fim da temporada pela equipe dos Estados Unidos, que também pertence ao grupo City. O uruguaio disputou 34 partidas na campanha do título do New York City, sendo 30 delas como titular. Ele não marcou gols ou contribuiu com assistências na competição nacional. O volante acumula passagens pela seleção de base do Uruguai. Ele foi revelado pelo Liverpool, clube do Uruguai, e chegou a enfrentar o esquadrão pela Copa Sul-Americana de 2019. Segundo Carlos Santoro, Acevedo é um jogador que foi escolhido diretamente pelo City Football Group em 2020, após jogar mais de 30 partidas na primeira divisão do Uruguai. Nos Estados Unidos, foi um dos destaques do primeiro título de MLS da história da equipe. Ao todo já são quase 70 jogos pelo New York City. O Bahia identificou em Nicolás um papel importante na montagem do elenco nesse primeiro ano do projeto. Um jogador que entende o modelo de jogo que queremos praticar, afirmou Santoro. O zagueiro David Duarte vem por empréstimo do Fluminense até o final dessa temporada e com opção de compra. O clube baiano pagará R$500 mil aos cariocas para ter o defensor de 27 anos. O jogador tem 1,92 m de altura, tem contrato com o Fluminense até o final de 2025 e, segundo Cadu Santoro, é um jogador que se destacou muito no Goiás, foi para o Fluminense e a gente enxerga como um zagueiro técnico, com velocidade, bola aérea e que também terá a importância de aumentar a estatura do elenco. David Duarte chegou ao Fluminense em 2022, mas não conseguiu se firmar. O zagueiro havia entrado na mira do clube em 2021, quando se destacou pelo Goiás na Série B. Na época, o tricolor carioca chegou a um acordo com os representantes do jogador e fez uma oferta de R$2,5 milhões para comprá-lo, mas o esmeraldino recusou e pediu R$4,5 milhões, mesmo estando no último ano de contrato. A diretoria manteve o acerto verbal com o defensor e o contratou ao final da temporada, pagando apenas luvas e adquiriu 70% de seus direitos econômicos. Pouco aproveitado no Fluminense, tanto pelo técnico Abel Braga quanto pelo técnico Fernando Diniz. Ao todo, David Duarte fez apenas 11 jogos na temporada, sendo 4 como titular. O atacante Kaique pertence ao Manchester City, estava no Paços de Ferreira de Portugal, mas a equipe inglesa solicitou seu retorno por entender que a temporada na equipe portuguesa poderia prejudicar o seu desenvolvimento. No Paços de Ferreira, lanterna do campeonato português, Kaique fez apenas 9 jogos, 3 como titular e não balançou a rede. Revelado pelo Fluminense, Kaique brilhou nas categorias de base e foi campeão brasileiro sub-17 em 2020. No ano seguinte já subiu e estreou nos profissionais, onde foi até titular na Libertadores e viveu bons momentos. Ao todo, defendeu o time principal por 6 meses, disputou 37 partidas, fez 4 gols e deu 3 assistências. O Manchester City adquiriu 80% dos direitos econômicos de Kaique por 10 milhões de euros fixos, 66,5 milhões na cotação da época, mais bônus de até 11 milhões de euros. E, além disso, há uma cláusula de opção de compra dos 20% de direitos econômicos restantes por mais 5 milhões de euros. Pelo time profissional do City, Kaique disputou 2 jogos. Atacante Biel, 21 anos, vem do Fluminense, teve seus direitos comprados pelo tricolor e assinou contrato até o fim de 2028. Segundo Carlos Santoro, Gabriel é um atleta que teve passagem pelo próprio Bahia na infância e o City Football Group o conhece desde a divisão de base do Fluminense. Emprestado ao Grêmio em 2022, foi um dos destaques da Série B e a gente enxerga como pronto para entregar performance e com potencial de desenvolvimento para as próximas temporadas. O experiente atacante Everaldo, de 31 anos, que estava no Kashima Antlers do Japão, assinou contrato com o Bahia até 2025.
Everaldo é um atacante que, apesar do porte físico, tem ótima velocidade e mobilidade. Nos últimos anos, se destacou para Atlético Goianiense, Chapecoense e Kashima Antlers, um jogador que o City Football Group já tentou contratar em outras oportunidades e estamos contentes de superar uma negociação difícil para fechar o acordo, afirmou Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia. Formado nas categorias de base do Esportivo, Clube Gaúcho e do Grêmio, Everaldo tem passagens por clubes como Caxias, Figueirense, Paysandu e Santa Cruz. Em 2017, ele defendeu o Atlético Goianiense e se transferiu para o Querétaro do México. 2 anos depois, em 2019, o atacante se destacou no Brasil com a camisa da Chapecoense. O zagueiro Raul Gustavo vem do Corinthians por empréstimo até o fim desta temporada. Atualmente com 23 anos, Raul Gustavo tem 90% dos direitos vinculados ao Corinthians, os 10% restantes pertencem ao atleta e a empresários, e o contrato até o fim de 2024. Na última temporada, o zagueiro teve boa rodagem com 33 jogos, 4 gols e 2 assistências. Por conta de alguns erros, acabou perdendo espaço, sendo superado por Robert Renan, de 19 anos, que virou a opção mais frequente no banco na reta final do ano. No total, são 47 jogos e 6 gols pelo timão. O lateral esquerdo Juaner Chaves, de 20 anos, foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Independiente del Valle no ano passado. O Bahia adquiriu o atleta junto ao clube equatoriano e ele assinou contrato até 2027. Carlos Santoro afirmou que o atleta vinha sendo avaliado pelo Grupo City desde que ainda jogava na base do Del Valle. Trabalhou com Renato Paiva, que foi treinador do clube equatoriano. Juaner Chaves, nascido em Puerto Francisco de Orellana, marcou 7 gols e deu 3 assistências na última temporada. Conquistou também a Libertadores Sub-20, já estreou pela seleção principal de seu país. Lateral também disputou a Copa do Mundo Sub-17 no Brasil. Em 2021, junto com o treinador português do Esquadrão, o Renato Paiva, levantou o primeiro título da Liga Equatoriana da história da equipe. Na última temporada, faturou a Copa Equador, assim como a Sul-Americana, diante do São Paulo. O experiente lateral direito Cicinho, de 34 anos, chega ao Bahia após 8 temporadas jogando pelo Ludogorets da Bulgária. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo da TIC Sports, o Bahia e o clube búlgaro já trocam documentos para confirmar a transferência do atleta ao tricolor de aço. Entre Bahia e o lateral também já existe acordo. Ele estava no Ludogorets da Bulgária desde 2015. Por lá foram 235 jogos disputados e 7 troféus da Liga Búlgara. Cicinho também chegou a disputar uma fase de grupos da Champions League e várias edições da Europa League. No Brasil, o jogador passou por Remo, Juventude Brasiliense antes de chegar à Ponte Preta, onde se destacou em 2012. Entre 2013 e 2015 atuou pelo Santos, sendo este seu último clube no futebol brasileiro. Com uma longa trajetória pelo Ludogorets, Cicinho acumulou 7 atuações com a camisa da seleção da Bulgária em jogos oficiais. E além desses jogadores citados, o Bahia ainda tem interesse na contratação do meio-atacante Santiago Rodrigues. Segundo o jornalista uruguaio Nahuel Beal, a vinda do jogador para o Bahia é considerada como provável neste momento. Santi Rodrigues não seguirá no New York City e atualmente é jogador do Montevideo City Torque, mas o próprio jogador não deseja atuar no clube uruguaio. O jogador foi adquirido por 23 milhões em 2021 e incorporado ao elenco do City Torque, onde jogou apenas 8 partidas, uma delas inclusive contra o Bahia pela Sul-Americana. Em seguida foi emprestado ao New York City, onde jogou por 1 ano e meio. Em 2021 disputou 26 jogos e marcou 4 gols pelo New York City. O destaque veio em 2022, quando já adaptado ao futebol norte-americano, se firmou como um dos principais nomes da equipe. Somente na temporada 2022 foram 43 jogos pelo New York City com 7 gols e 15 assistências. Ainda como jogador do Nacional, ele acumulou diversas convocações para as seleções de base do Uruguai, com 21 jogos na categoria Sub-17, 10 partidas pelo time Sub-20 e ainda 8 jogos na seleção olímpica. Rodrigues é da mesma geração de Acevedo no Uruguai. Eles jogaram juntos nas seleções de base, além de terem defendido o New York City
por 2 anos. Aí está, portanto, quem chega para o Bahia, os reforços do Bahia confirmados e alguns ainda não anunciados e quem ainda pode vir para o Bahia nesta temporada geral aí sobre as contratações do Bahia para a temporada 2023. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.